Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa aula de redes, o capítulo sobre wireless, e vamos à nossa segunda parte, então. Deixa eu dar continuidade aqui. Vamos continuar, então, com essa parte 6.3, que é justamente LAN sem fio, o padrão 802.11, que é o mais conhecido, Wi-Fi, e falar um pouquinho também de acesso celular na internet, com arquitetura, padrões tipo GSM. Muito bem. Então, a rede sem fio, ou padrão I3E 802.11, ela tem diferentes versões. 802.11b, A, G, N, são diversos aqui. Então, o que muda de um padrão para o outro? 802.11b é um espectro de frequência de 2.4 ou 5 GHz, normalmente velocidade até 11 megabits, e é usando uma camada física do tipo Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS, na camada física, né? Todos os hospedeiros usam o mesmo código de shipping, aquele código do CDMS lá, que é o que já foi visto aí na aula anterior. Depois, 802.11a, o intervalo de frequência na parte de 5 a 6 GHz, velocidades maiores aí, então, até 54 megabits. Depois também tem o G, intervalo de 2, 4 ou 5, né, até 54 megabits. E tem ainda também 802.11n, usando múltiplas antenas, intervalo 2.4 ou 5, e aí com velocidades maiores até 200 megabits. Todos eles usando, então, o CSMA-CA, que é o Collision Avoidance, né, para o acesso múltiplo, e todos têm versão de estação base e rede ad hoc. Vai depender aí de qual que é a escolha que vai ser feita, mas são todas formas de comunicação sem fio. Como que é essa arquitetura, então, de uma rede local no padrão 802.11? Nós temos aqui uma internet comum, a nossa rede infraestrutura mundial. Em algum ponto eu vou ter um hub, ou um switch, ou um roteador, e um desses três equipamentos vai estar ligado à internet. E aí, a este equipamento aqui da borda do nosso ambiente da internet, eu vou ter o quê? Um access point, por exemplo, né? E esse access point tem uma área de cobertura, que é essa área aqui, BSS1. Tá? Então, todo mundo que estiver nessa área de cobertura vai enxergar o SSID, digamos, né, desta rede wireless, e vai estar enxergando esse access point. Aqui, um outro local, um segundo access point, né, uma área 2, BSS2, ok? Então, o hospedeiro sem fio, ele se comunica com a estação base. A estação base significa um access point, um ponto de acesso, né? E BSS, Basic Service Set, né, ou uma célula, no modo de infraestrutura, ela vai ter o quê? Um hospedeiro sem fio, um ponto de acesso da estação base, ou, eventualmente, um modo ad hoc, né, só com os hosts. Isso aqui seria um BSS, né? Ele chama aqui de Basic Service Set, BSS1, BSS2, ok? Então, essa área vai ter uma conexão, tem os hospedeiros sem fio, tem o access point, e, normalmente, vai estar ligado ali na infraestrutura. Com relação aos canais de associação, o que a gente tem ali para considerar? 802.11b, ele trabalha no espectro de frequência de 2.4 até 2.485 GHz. E isso é dividido em 11 canais, em diferentes frequências. Então, esse espectro é um espectro de frequência, como eu já tinha comentado, liberado, não há necessidade de você requerer uma licença
qualquer um pode usar, por conta e risco, né? Esta área é, no mundo inteiro, liberada para uso sem ser licenciado, e isso significa que, nessa faixa de frequência aqui, os nossos access points, eles vão estar transmitindo em uma dessas 11 frequências aqui. São 11 canais, são faixas de frequência, né? Para cada um desses canais. Então, quem configura, o administrador do AP, ele pode escolher essa frequência aqui. E pode acontecer o quê? Que tenha uma interferência, este canal pode ser o mesmo que o AP vizinho está utilizando. Tá? Então, essa é uma possibilidade já de interferência, se dois apartamentos, por exemplo, que estão próximos um do outro, cada um com access point, e os dois estão no mesmo canal. É possível, então, mudar, é possível fazer essa configuração, você escolher qual que é o canal que vai estar sendo usado na transmissão por esse AP. Como que funciona a associação, né? O seu notebook, o seu hospedeiro, ele tem que se associar a um access point. E aí, o que que acontece? Quando você liga o seu hospedeiro, liga o seu notebook, ele varre os canais, esses 11 canais aqui, ele varre escutando quadros de sinalização. Nesses quadros de sinalização, contém o quê? O nome do AP, ou o SSID, e o endereço MAC. E aí, ele vai mostrar lá que tem esses access points disponíveis, é o que a gente, quando manda pesquisar a rede wireless, né, ou ativa a rede wireless, aparece para a gente ali os SSIDs que a gente poderia se conectar, se associar. E aí, uma vez que você se associa a um deles, escolhe um deles, né, você seleciona qual que é o access point, aí vai fazer a autenticação. Isso aí significa que você tem que colocar uma senha, dependendo da forma de segurança que está configurado esse AP, e aí, depois que foi feita a associação, configurou e aceitou aquela conexão, a sua senha está correta, você tem acesso àquele access point, ele faz esse processo aqui. Ele roda normalmente, né, um DHCP e vai obter um endereço de IP naquela subrede desse access point. E a partir daí, então, você tem um endereço IP que está conectado à sua internet a nível mundial. Então, esta associação ali tem duas formas, uma chamada varredura passiva e outra varredura ativa. Qual que é a diferença? Na varredura passiva é o seguinte: quadros de sinalização são enviados dos APs. Então, eu tenho aqui o AP que está enviando o quadro, esse item 1 aqui. Aí, o quadro de solicitação de associação enviado, H1, para o AP selecionado. Então, vamos supor que selecionou aqui esse host 1, o AP2, ele envia esse quadro, né, de solicitação. E aí vem um quadro de resposta de associação enviado, H1, para o AP selecionado, tá? Então, vem a resposta aqui, ó. Com isso, você tem esse procedimento chamado varredura passiva, tá? Aí, qual que é a outra alternativa? A outra alternativa é essa aqui, varredura ativa. Significa o quê? Broadcast de quadro de solicitação de investigação de H1. Então, este H1, ele manda um broadcast com essa parte de investigação. Aí, vem quadros de respostas, são enviados pelos APs, que seria esse 2 e esse 2 aqui. Foi um broadcast, e aí vem o quadro de resposta. E aí, no item 3, quadro de resposta de associação é enviado de H1 para o AP selecionado. Vamos supor que ele selecionou o AP2, então ele envia aqui. E aí, quadro de resposta de associação é enviado aqui para o H1. Então, as duas formas, né? Esta passiva aqui, os quadros de sinalização são enviados pelo AP. Então, teoricamente, de vez em quando você recebe quadros de sinalização vindo dos APs. E aí você
escolhe um deles e associa. E aqui é diferente, né? Esse ativa significa que o seu host é que vai fazer um broadcast solicitando. Aí depois, então, vem a resposta dos APs e aí faz a conexão. Essa é duas formas aí de varredura. Como que é o acesso múltiplo, né? Evita colisões, 2 ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo. Isso é comum, né? A gente viu aqui, ó, nesse caso, né? Ou esse outro aqui que tinha a distância, é comum você ter nós transmitindo ao mesmo tempo. No 802.11 CSMA, ele detecta antes de transmitir, ou seja, não colide com transmissão contínua de um nó. E o 802.11 é sem colisão, sem detecção de colisão. Então, difícil de receber, de sentir essas colisões na transmissão, devido aos sinais fracos. Não pode sentir todas as colisões em qualquer caso, né, porque o terminal pode estar oculto, um desvanecimento do sinal. E aí, o objetivo seria o quê, então? Evitar as colisões. Só o CSMA não está resolvendo. Então, aí a existência desse protocolo, CSMA-CA, que é... Lembra que no caso de LAN, nós tínhamos o CSMA-CD, Collision Detection, ele detectava a colisão. Aqui, como ele não pode detectar, aí ele tenta trabalhar com essa alternativa de evitar a colisão, que é o protocolo, então, CSMA-CA, Collision Avoidance. Como é que funciona esse tipo de protocolo? Dessa seguinte forma aqui, existe uma verificação, né, para saber se o canal está ocioso. Esse diffs aqui seria Distributed Interframe Space. Tem esse espaço aqui, Distributed Interface Space. Ele sente, né, se o canal está ocioso, então ele transmite um quadro sem collision detection, que é esse caso aqui. Agora, se ele sentir que o canal está ocupado, aí o que ele faz? Ele inicia um tempo aleatório de back-off, temporizador conta regressivamente enquanto o canal estiver ocioso, e ele transmite quadro temporizador e expira, e se não há ACK, ele aumenta o intervalo de back-off aleatório. Então, a ideia é o seguinte: o remetente, né, ele verifica se ele transmite esse quadro aqui, para ver se tem collision detection, né, e aí, se sentir que ele estiver ocupado, ele não vai ficar enviando, ele vai dar um tempo, né. No caso do receptor, se o quadro está recebido, ok, ele retorna um ACK após esse CIFS. O CIFS é o Short Interframe Space. É o ACK necessário devido ao problema do terminal oculto. Então, se tiver legal, desse curto espaço de tempo, ele manda um ACK. Aqui, o transmissor enviando os dados e o ACK do receptor. Como é que ele continua evitando essas colisões? A ideia é o quê? Permitir que o remetente ele reserve um canal em vez de acessar aleatoriamente os quadros de dados, evitando essa colisão, né? O remetente, então, ele transmite pequenos pacotes chamado request to sender. E aí ele vai ver a resposta desse request to send, né? O request to send ainda pode colidir um com os outros, mas é um pacotinho bem curto, né? Aí, o BS envia aqui por broadcast clear to send, em resposta a essa requisição. E ele escutou, então, por todos os nós, e o remetente transmite o quadro de dados e outras estações adiam transmissão. Com isso, ele evita a colisão de quadro de dados completamente usando esses pequenos pacotes. É o que mostra aqui, ó. Então, ele manda um request to send, o A está mandando um request to send. O B também, coincidentemente, na mesma hora, mandou um request to send. Aí, puf, deu colisão nesses dois aqui. Não veio a resposta para nenhum dos dois.
o A repete o request to send do A. Aí aconteceu o quê? Que o B mandou um clear to send para o A. Ele recebeu aqui, ó, o request to send. Nessa primeira etapa, os dois estavam transmitindo ao mesmo tempo, A e B. Então, não deu certo. Aqui, agora, o A mandou, o B confirmou o recebimento do clear to send, e aí sim, então, quando o A recebeu o clear to send, aí ele manda os dados, manda todo o conjunto de dados, e aqui, ó, a hora que o B recebeu o clear to send e que confirmou com A, ele faz um adiamento. Aquela transmissão que ele ia fazer lá, ele segura durante um bom tempo. Então, depois que terminou, ele manda um ACK do A, aí sim, aí começa o ciclo de novo. Mas essa seria a forma, então, usando esses pequenos pacotes aqui de request to send. É isso que ele fala aqui, ó. Esses pequenos pacotes evita a colisão, então, de um quadro maior com informação, né? E é assim que funciona. Nesse quadro, em termos de endereçamento, ele passa a ter um header um pouco mais complexo, né? E eu tenho aqui a carga útil, que é a informação que está sendo enviada, CRC, e diversos endereços, ó. Tem controle de quadro, duração, e esses 4 endereços aqui. É o endereço MAC do hospedeiro sem fio, ou da AP, que vai receber esse quadro. O endereço MAC do hospedeiro sem fio ou AP, que está transmitindo esse quadro. Endereço destino de envio, né? O endereço MAC da interface do roteador, ao qual esse AP está conectado, e o endereço 4 usado no modo ad hoc apenas. Então, esses 3 aqui é que são os mais comuns quando estou usando o modo AP, né? Porque eu preciso do endereço do roteador e do endereço do AP para poder saber. Assim, se a gente olhar, aqui eu tenho host 1, AP, roteador 1 e a internet. Então, precisa do endereço MAC do AP para poder fazer essa conexão, o endereço MAC do H1 e o endereço MAC do R1, que é esse roteador. Então, esses 3 endereços MACs aqui têm que ser colocados nesse módulo aí. Tá? É assim que funciona os 3 endereçamentos MAC, porque um quadro que vem de fora, ele chega nesse roteador e aqui ele precisa ser destinado lá para aquele host, mas ele vai inicialmente via MAC address do AP e aí depois, então, via MAC address do host 1. E é assim que funciona. Mais ainda informações, né? Tem aqui, ó, a duração do tempo para transmissão daquele request to send e clear to send, e aqui a sequência do quadro, né? Para ele controlar ali. O tipo do quadro, se é request to send, se é clear to send, se é ACK, se é dados. Então, essas são configurações que a gente tem se eu for olhar um frame neste padrão 802.11. Se a gente olhar com o Wireshark, a gente vai ter essas informações todas aqui dentro de uma transmissão num quadro desse 802.11. Como que fica a mobilidade dentro da mesma subrede? Essa parte aqui é relativamente tranquila. Imagina que nós temos um roteador e, ligado no roteador, um router, um switch, e aí atrás desse switch é que eu tenho ligado Access Point 1 e Access Point 2. Então, isso aqui tem uma rede específica, um endereçamento IP dessa rede. Se eu tiver conectado ao AP1 e passar para o AP2, eu ainda vou estar na mesma subrede, porque estou embaixo deste roteador aqui e embaixo desse switch. Então, não tem problema. H1 permanece na mesma subrede IP. O endereço IP pode permanecer o mesmo. Ele vai ser visível, esse endereço IP, para essa subrede aqui, que é a mesma nos dois lados, né? O comutador,
em qual AP está associado a H1, aí é aquele esquema que a gente viu lá, o switch ele aprende, né, na porta. Se eu tenho esse MAC address ligado numa porta, por exemplo, o AP1 aqui vai estar na porta 1. Então, o MAC address deste equipamento, ou aqui, que está sendo movimentado, ele está na porta 1. Quando vai para o outro lado, ele continua na mesma subrede, esse switch aprende e agora vai dizer que o MAC address desta máquina H1 foi para a porta correspondente a essa conexão do AP2, por exemplo, a porta 2. Então, isso aqui ó, é feito, né, o comutador, ele vai ver que o quadro do H1 mudou de uma porta de switch para o outro. Sem problema, ele aprende e aí está dentro do mesmo ambiente, na mesma subrede. Algumas capacidades avançadas aí nessa parte do protocolo 802.11 diz relação à perda do sinal, né? Ou uma adaptação de taxa. Por exemplo, a estação base, dispositivo móvel, muda a taxa de transmissão dinamicamente. Uma técnica de modulação da camada física. Enquanto o móvel se move, né? Aquele sinal ruído ele vai variar. Então, se o sinal ruído varia, ele, antes de perder a conexão, ele acaba mudando a taxa de transmissão. Então, vamos supor, ele estava transmitindo com a velocidade mais alta, ele muda para uma velocidade mais baixa, né? O sinal ruído diminui, a taxa de erro aumenta quando o nó se afasta da estação base, e aí, quando essa taxa de erro se torna muito alta, ele passa para uma taxa de transmissão inferior, mas com taxa de erro de bits bem mais baixa. Então, é isso que acontece, né? Se estiver se movimentando e começa a perder o sinal, ele baixa a velocidade. Essa que é uma das capacidades avançadas nesse ambiente aqui de 802.11. Uma outra característica interessante é o gerenciamento de energia que pode existir nesses access points. É possível que um access point ele permaneça desligado durante um tempo para não consumir energia. E aí existe toda uma sinalização e uma facilidade de troca de informação, né, do nó para o access point para fazer essa economia de energia. Então, o nó, ele envia uma mensagem para o access point do tipo assim, vou dormir até o próximo quadro de sinalização. Aí o access point, ele sabe que não precisa transmitir quadro para esse nó durante um bom tempo, e depois o nó acorda antes do próximo quadro de sinalização. Então, nesse protocolo, tem quadros de sinalização que são enviados de tempos em tempos. E aí é possível fazer esse tipo de gerenciamento. O quadro de sinalização ele vai conter uma lista de estações móveis com quadros AP para móvel, esperando para ser enviados. Aí o nó vai permanecer acordado se quadros AP para ele forem enviados. Caso contrário, ele dorme novamente até o próximo quadro de sinalização. É uma maneira de economizar energia. Agora, um outro contexto que é o padrão 802.15, que é rede de área pessoal. Então, esse tipo de rede de área pessoal acontece aí normalmente com Bluetooth, né, ou com outros tipos de especificação, onde eu tenho aqui uma área pequena, né, uma área de cobertura, e ela vai estar envolvida aqui com esses equipamentos, tipo menos de 10 metros de diâmetro. Bem específico, né, para ambiente Bluetooth ou equivalente. Aí, isso me dá uma comunicação sem fio, por exemplo, para um mouse sem fio, um teclado sem fio, um fone de ouvido sem fio. Então, poderia ser uma substituição desses cabos aqui. Normalmente, é uma rede ad hoc, não tem infraestrutura, não tem nada a ver com internet, e tem esse esquema de mestre e escravo, né? O escravo solicita permissão para enviar ao mestre e o mestre concede essa solicitação. Então, uma estação aqui seria mestre, né? E as outras slaves aqui. Dispositivo escravo e o P são dispositivos que não estão ativos. Isso aqui tudo seria o raio de cobertura.
O 802.15 é a evolução, então, da especificação Bluetooth, usa a banda de rádio 2.4, 2.5 e até 721. Então, aqueles equipamentos tipo mouse, né, e teclado que usam 2.4 trabalham com essa estrutura aqui do 802.15. Um outro tipo, 802.16, é chamado de WiMAX. O WiMAX, ele já tem uma característica aí para distâncias um pouco maiores e é muito usado ponto a ponto, né, como parece aqui. Como 802.11 e celular, tem uma semelhança aí, um modelo de estação base, a transmissão de ou para estação base por hospedeiros com antena direcional, o transporte de estação base para estação base com antenas ponto a ponto, então eu posso ter uma estação direto base com outra base, né? E é diferente do 802.11, porque ele tem intervalo maior, né? Por exemplo, de uma cidade para outra, transmitindo aí 14 megabits, alguma coisa assim, tá? Então, tem antena, pode ser ponto a ponto, né, com um determinado equipamento, ou de uma estação para outra. Para isso, a gente pode usar esse padrão chamado WiMAX. Aqui fala no esquema de como que funciona esse escalonamento de downlink e uplink, né? Tem quadro de transmissão, subquadro de downlink, subquadro de uplink, específico aqui para essa parte de padrão WiMAX. Muito bem, vamos falar um pouquinho de acesso celular à internet, nosso item 6.4. Esta parte de celular, a gente identifica essa arquitetura. A gente tem o que é chamado de um centro de comutação móvel, um mobile SC, MSC, né, que seria esse centro de comutação móvel. Ele vai conectar células até a rede remota. Então, eu tenho as células aqui e a minha rede remota. Ele vai gerenciar configurações de chamada e vai tratar de mobilidade. Depois a gente vê essa parte aqui. Aqui eu tenho uma rede normal, minha infraestrutura, rede com fio. Eu tenho centro de comutação móvel, então. E cada centro de computação móvel desse, ele vai estar gerenciando o quê? Diversas células. Aqui estão as minhas células, configurando essa arquitetura, né, onde a área de cobertura dessa célula aqui vai até a área de cobertura da área seguinte e assim por diante, né? Então, uma célula, ela cobre uma região geográfica. Eu tenho aqui uma estação base, BS, que é semelhante a uma de wireless, 802.11, semelhante a um access point. Eu tenho usuários móveis que se conectam à rede através dessa estação base. E tenho a interface AR, né, que é o protocolo da camada física e enlace entre estação móvel e BS. Então, eu tenho aqui um celular e a minha célula, né, eu tenho um protocolo dessa camada aqui, que é essa parte de rádio. Com relação às células, uma coisa interessante, vocês podem já ter observado, né? A célula tem um limite de usuários, uma capacidade de usuários. Então, quando você tem uma densidade muito grande de usuários, o pessoal coloca mais células. E aí, para que essa quantidade de células não interfira uma na outra, eles baixam a potência. Então, você passa a ter uma célula com uma potência bem pequena para cobrir uma área geográfica bem pequena. E aí você tem pequenas áreas geográficas com muitas células, todas de baixa potência. Quando não é esse o caso, uma zona rural ou uma zona que não tem muita densidade de usuários, aí você tem uma célula com potência mais alta que vai dar uma cobertura maior, uma região maior. Mas isso, então, tem que ser dosado, né, nas cidades com grande densidade de usuários, com muitos telefones celulares, eles colocam muitas células de baixa potência.
E nas cidades, ou na região mais rural, a região não tão urbana, com pouca intensidade de usuários, aí poucas células, poucas estações, né? Porém com potência maior. É assim que é feita uma equalização para distribuir essas células aí em função da densidade de usuário. Muito bem, vamos adiante. Uma rede de celular e o primeiro salto, ou seja, né, da comunicação aqui do meu telefone até o acesso, até a rede lá, até a torre, né? Ou uma mobilidade que tem aqui no carro para acessar este ponto de distribuição de sinal. Existem duas técnicas para compartilhar o espectro de rádio, né? Da estação móvel para a estação base ali que distribui, né? Então, do meu celular até a torre do celular, tem duas formas. Uma delas é FDMA/TDMA combinado, onde divide um espectro em canais de frequência e divide cada canal em intervalo de tempo. Então, eu posso combinar as duas técnicas aqui, ó, as frequências divididas em diversas bandas. E dentro de uma banda de frequência, eu tenho intervalos de tempo. Então, eu consigo time division, multiplex e frequência division, multiplex. Divido as bandas em frequência e dentro de uma banda, de uma frequência, divide intervalo de tempo. E tem também CDMA, que é Code Division Multiplex Access, que ainda permite aquela identificação através de códigos. Muito bem. Na parte de canais de voz, sistemas 2G, alguns padrões, é uma sopa de letras, né? Temos aqui GSM, IS-95, CDMA, TDMA, TDMA combinado. Então, esse aqui é do padrão usado na América do Norte, esse aqui mais usado na Europa. Hoje a gente usa bastante aqui no Brasil essa parte de GSM também. Então, são diferentes, né? Diferentes siglas, diferentes padrões para canais de voz. Aí apareceu depois um sistema 2.5G, onde ele tinha canais de voz e dados. Inicialmente era só canal de voz. Um serviço 3G mais futuro, aqui era uma extensão do 2G. Nessa época apareceu também o GPRS, General Packet Radio Service, que era uma evolução do GSM, enviava dados aí em múltiplos canais. Depois, a tecnologia EDGE, Enhanced Data Rates for Global Evolution, e o CDMA 2000, já com taxas de dados até 144K. Então, são evoluções. Hoje a gente tem 4G, 5G, são técnicas mais modernas que nem estão colocadas aqui na nossa literatura. Os sistemas 3G, com voz e dados, tinha a possibilidade de UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service, usando esse serviço de dados aqui, ó, até 3 MB. Depois tinha esse 1x EVDO, uma evolução, né? Então, diferentes padrões aqui com tecnologias, nesse caso aqui até 14. E hoje a gente já tem novos padrões em cima de 4G e 5G, que dão velocidades bem superiores. Como que é a arquitetura de rede para a parte de voz? É bem tranquilo, né? Eu tenho aqui uma rede telefônica pública, em algum lugar eu vou ter aqui um roteador para essa parte dos MSCs, que são as estações móveis, né? Central de comunicação de unidade móvel, tá? E aí, o controlador da estação base, que é esse aqui, ó, o controlador da estação base. Então, imagina que de uma rede telefônica faz o roteamento para uma estação desse nível e essa estação controla diversas estações do tipo controlador de estação base. E aí, essa controlador de estação base controla as células de uma determinada região. Então, esse aqui é um sistema que está ligado a uma das estações controladoras
e aqui outras antenas ligadas a outra estação controladora. E as duas estações controladoras são conectadas a esse MSC, que é a Central de Comunicação de Unidade Móvel. Então, essa aqui é a estrutura. Quando alguém faz uma ligação, vai passar por esse caminho aqui, chegar na rede telefônica e assim por diante. Já naquela arquitetura que tem voz e dados, é um padrão mesclado, onde eu tenho aqui a mesma estrutura de telefonia, a rede de telefonia pública, o roteador, e aí aquela estação que faz a conexão com a estação controladora das unidades móveis aqui, sistema de estação base, que está nesse contexto, e aqui também, nesse ponto, chega uma ligação de dados. Ó. Então, existe um GGSN aqui, que é a parte de roteamento, e aqui é um controlador que joga para lá o sinal. Então, eu tenho servidor de nó de suporte e um roteador, que é esse GGSN, e um servidor aqui que joga os dados para lá. Então, com isso, essa estação aqui agora consegue mandar dados e voz para diferentes torres e chegar lá no destinatário final, a parte de dados e voz. Essa seria a mistura do sistema de telefonia com a parte da internet pública, chegando as duas nesse ponto aqui, para depois distribuir nas estações lá das anteninhas dos pontos de acesso. Muito bem, com isso, nós vamos interromper essa gravação por aqui, e aí a terceira parte nós vamos tratar desse termo aqui de mobilidade do capítulo 6.5 até o 6.9. Assim, tratamos da parte de wireless, né? A segunda etapa dessa nossa aula, do capítulo correspondente, e aí encerramos por aqui, para não ficar muito extenso, e na próxima a gente dá continuidade e encerra esse capítulo, então. Obrigado a todos.